Olá pessoal, vamos falar um pouco de edição em produção de conteúdo. É um processo importante porque depois de toda a parte em que nós fazemos a pré-produção e a produção do material em que estamos desenvolvendo, em especial na questão do projeto integrador, chega a hora da pós-produção, né? A pós-produção, como o nome diz, é todo o trabalho que é executado, então, após as duas fases iniciais, e normalmente essa pós-produção recebe esse nome de edição. Em jornalismo e em publicidade, edição quer dizer normalmente tem mais ou menos a mesma função, embora haja logicamente um conjunto específico de ferramentas e de critérios que devem ser adotados em cada uma dessas áreas de atuação. Mas de uma maneira geral é possível que a gente conceitue a edição de uma forma única. Nesse sentido, a edição significa o exercício da conquista. Por quê? Porque, de alguma maneira, estamos ali num processo de que já foi feita uma pré-produção, já foi feito todo um trabalho de produção, ou seja, quase que 70% do caminho foi percorrido e agora você tem um processo de finalização do material. Essa conquista é de quem? A conquista de quem produziu o material, a conquista do editor ou a conquista de quem vai receber esse material? Logicamente que a conquista aqui é de quem vai receber. Então, o editor, ele é um profissional responsável por conquistar as mentes e também os corações de quem vai receber esse material a ser editado. É necessário que nós tenhamos essa percepção de conquista, porque hoje em dia nós temos muito material à disposição das pessoas e normalmente aqueles materiais que não são bem editados e não são bem trabalhados, normalmente são aqueles mais descartados rapidamente. Então isso pode acontecer com você naturalmente e acontece com todos os outros espectadores, internautas, telespectadores, leitores, né, independentemente aí do veículo em que o material está publicado ou veiculado. Editar também significa dar valor à informação. Então é você conseguir retirar de todo aquele conjunto de dados que foi apresentado para o editor, que foi apresentado pelo produtor, pelo repórter ou pelo produtor da informação, pelo produtor de conteúdo, é conseguir tirar dali aquilo que é mais importante. E nesse sentido também, você vai ter os outros dois pontos seguintes. Que quando você valoriza a informação, você dá peso à notícia, você dá peso àquela informação, justamente valorizando para o espectador aquilo que ele precisa ler ou consumir em termos de conteúdo. Então, dar peso e valorizar a informação significa simplesmente entender que dentro daquele conjunto todo de dados que foi resultante de uma produção de conteúdo, que você consiga oferecer para o espectador aquilo que há de melhor. E nesse sentido também, a edição tem um processo mais visual. Esse processo mais visual significa você conseguir hierarquizar as produções que você tem de uma maneira que você coloque normalmente o critério mais usado é o de importância, né? Então, num site, por exemplo, as informações mais importantes estão logo no início do site. Quando você vai rolando o site para baixo, você vai tendo as informações com menor poder de importância. Então, quem decide essa hierarquia, o que vai entrar no começo, o que vai entrar no meio, o que vai entrar no fim, quando você tem um processo de uma edição de um telejornal, por exemplo, qual é a matéria que abre o telejornal, qual é a matéria que fecha o bloco, qual é a matéria que abre o segundo bloco, né? Então, isso é uma hierarquia, isso é uma hierarquização. Quando você faz um produto, por exemplo, de comunicação interna, um produto de endomarketing, pode ser uma cartilha, pode ser uma campanha motivacional, o que vai na frente, o que vai antes, o que vai em cima, né? O que é importante nesse momento para que você possa
hierarquizar aquela informação e dar para a pessoa que vai receber, dar para o receptor, uma indicação bem clara do que ele precisa consumir primeiro. Então, a edição, ela representa, ela pode ser representada, ela pode ser conceituada a partir desses 4 pontos. Ela é um exercício de conquista, ela é um exercício de valorização da informação, ela dá peso à notícia, à informação em si, e ela também faz um processo de hierarquização. Ela também decide o que vai ser consumido primeiro e o que não vai. Ok? Editar, portanto, gente, é uma arte mais do que um ofício. É importante a gente entender isso porque quando nós pensamos somente em ofício, nós estamos tratando aqui de uma situação muito manual, né? De um processo muito artesanal. A gente tem que pensar que a edição é mais do que um processo artesanal ou braçal. A edição envolve muito sentimento, muita sensibilidade. Ela envolve também muito conhecimento. Os editores são normalmente profissionais que já possuem um certo tempo de estrada, que podem avaliar aquilo que é bom e que é ruim, aquilo que pode ir e aquilo que não pode, o que pode ser desmembrado, o que pode ser ampliado, o que pode ser cortado, né? Isso exige conhecimento, exige também muita insistência, porque muitas vezes nós temos que repetir muitas vezes o processo de edição até que o material fique bom. E isso significa também transpirar demais, né? Ou seja, é muita inspiração, mas também muita transpiração. Tudo isso junto é muito mais do que o simples ofício braçal. Nós estamos falando aqui de um processo artístico, de um processo de finalização. Quando você vê um cartaz, quando você vê um banner, quando você vê um outdoor bem editado, bem produzido, com uma arte final bem organizada, com os textos bem construídos, isso é um processo artístico. Isso não é só um processo profissional da área de publicidade, ou da área de jornalismo, ou da área de design. Nós estamos falando aqui de um processo que tem mais a ver com a sensibilidade de um artista do que especificamente só com uma questão braçal de um mero profissional da área de comunicação. No jornal impresso ou nas publicações impressas tradicionais, o que significa editar? Editar nos produtos impressos significa definir espaço. Se a informação vai merecer página inteira, se a informação vai merecer o outdoor inteiro, se ela vai merecer o banner inteiro, se vai ser no jornal somente uma nota. A gente vai determinar também se aquela informação que está designada vai ocupar um alto de página, vai ocupar lateral, vai estar em que lugar disponível para que o consumidor tenha acesso a ela. Nas publicações impressas e nas edições impressas também, nós temos que considerar se haverá fotografia, se haverá uma arte, e qual tamanho, qual número, quais são as retrancas secundárias nesse processo. Além disso, vamos privilegiar e também até premiar o trabalho que foi feito no tempo e no espaço estipulado. É importante sempre lembrar que toda pessoa que produz conteúdo quer ver o seu material bem editado, quer ver o seu material finalizado de uma maneira muito boa e muito profissional. Então, nesse sentido, quando pensamos numa edição de materiais impressos, nós pensamos em também um trabalho muito artístico e muito requintado, até porque o material impresso, gente, ele é um material que requer muito mais finalização artística, em especial porque ele permanece mais tempo e ele é visto de uma maneira muito mais perene pelas pessoas do que um material, por exemplo, que é transmitido via meios eletrônicos, como TV ou rádio, ou então meios digitais, em que às vezes esse material passa rapidamente, ele é consumido muito rapidamente, e depois não se lembra mais dele. O impresso não, o impresso fica. Então, um processo de edição no impresso é um processo um pouco mais requintado. Na TV e no rádio, que são meios eletrônicos, o que nós pensamos em edição? Pensamos basicamente em delimitar o tempo de exposição de um assunto. Pensamos também em encadear a informação com as outras notícias, fazer um jogo de tabuleiro, fazer uma conexão, notícias diferentes
positivas, negativas, neutras, curtas, notícias mais longas, notícias mais curtas, justamente para que a gente possa apresentar um material muito melhor trabalhado, muito mais elaborado em termos de sensibilidade e também em termos de recepção. Quando nós pensamos em TV, nós pensamos normalmente em produções artísticas também muito bem elaboradas, especialmente quando trabalhamos com a questão da publicidade, como trabalhamos anúncios veiculados em TV, né? São edições muito bem organizadas, edições muito bem trabalhadas, com escolha de personagens e escolha de cenas muito bem arquitetadas também, e no caso do rádio, especialmente a escolha de boas narrações, de boas narrativas, justamente para fazer com que aquela informação tenha realmente uma valorização. E por fim, quando nós pensamos também em uma edição, nós pensamos também na edição hoje em dia na internet, que no caso jornalístico e também no caso até mesmo publicitário ou de produção de sites e portais, que é a segmentação, né, do espaço que as imagens vão ter na homepage, o texto, como ele vai ser trabalhado na homepage, a criação de camadas de informação, a valorização das notícias, o menor ou maior volume de links em determinado local, o acervo de imagens e vídeos, como você vai fazer com que a usabilidade seja realmente premiada nesse site, como você vai fazer que o conteúdo realmente esteja à disposição das pessoas de uma forma muito dinâmica e também profunda ao mesmo tempo, como você vai fazer com que esse conteúdo tenha realmente uma condição de fazer com que esse internauta permaneça naquela página e também permaneça navegando naquele espaço que tem muitas informações disponíveis para ele. Quando a gente pensa em edições na internet, então nós pensamos em trabalhos que são conjuntos, né? com o pessoal do web design, o pessoal da arquitetura de informação, os arte finalistas, editores, produtores, fotógrafos, infografistas, pessoal de ilustração, enfim, é um conjunto muito grande de pessoas trabalhando para que os sites e portais tenham normalmente uma boa visibilidade e normalmente, tendo uma boa visibilidade, tem um bom engajamento, tem um bom alcance. Na sequência dessa apresentação que eu estou fazendo agora, você vai ver três exemplos, três análises de sites, duas análises de sites que são feitas de uma maneira positiva, né? As avaliações conseguem encontrar ali aspectos bem positivos no processo de edição de site, e também tem uma versão, né, que você vai poder observar algumas situações que são equivocadas e que são importantes que você realmente preste muita atenção para não criar também a mesma para não entrar, na verdade, nesse mesmo conjunto de equívocos que normalmente acontecem no processo de edição. Então você vai ter essas três análises para que você possa observar isso. Então são vídeos, né? São gravações de tela em que eu fiz a gravação de tela e fiz, obviamente, também o comentário em cima dessas gravações. Então, assim que você sair desse slide que eu estou falando agora aqui da internet, você tem acesso às três análises. E depois, na sequência, continuamos com a apresentação normal. Nesse site aqui da Locatelli Advogados, então é possível verificar que é um site extremamente dinâmico, né? Um site que possui um trabalho de imagem muito bom, mas em termos de edição, né? Em termos de edição, que é o que nos interessa nesse momento, nessa aula, a gente pode pensar o seguinte, né? O conteúdo que ele apresenta é um conteúdo que, conforme você vai dando scroll, né, você vai entendendo que ele é muito simples, é um conteúdo muito bem trabalhado em termos de abrangência e cobertura, né? Você tem uma visão geral do site e um conteúdo muito condizente com aquilo que se propõe, quer dizer, é um site de uma empresa de advogados, né? E isso fica muito bem claro, ou seja, tem uma abrangência desde as questões iniciais de como você
pode contratar um serviço deles, até mesmo num processo um pouco maior, de uma profundidade maior de ações. E você pode perceber também dados muito bem atualizados, né? Ou seja, você tem datas, né? Última atualização das páginas sempre muito bem observada, com exceção ali da questão da imprensa, mas você consegue ter uma relação de atualidade muito legal. Precisão, referências corretas, ausência de erro de digitação, de grafia, de gramática, né? E aí o conteúdo numa linguagem clara, um tom bem profissional, né? Que faz com que você consiga, na verdade, ter um bom acesso aos materiais que eles produzem, né? Então vocês veem, ó, todos os títulos escritos de uma forma muito clara, né? Para que você não tenha dúvida realmente do conteúdo que eles querem apresentar. Esse site aqui da XL Corretora também é um site bem interessante para ser analisado em termos de edição, porque vocês podem perceber não só um web design bem limpo, né, um web design bem trabalhado em termos de paleta de cores, mas também um jogo de palavras muito simples, né, e direto, para que você possa realmente ir atrás daquilo que você deseja quando entra no site de uma corretora de seguros, né? Então, quer dizer, a abrangência, a cobertura, o propósito que eles têm, né, possuem um conteúdo muito condizente com aquilo que se propõe, né? Tem uma abrangência, tem profundidade também, se você quiser ter acesso não só para você, como também para um material das empresas, né? Então é sempre muito bem amplo, né, essa profundidade de informação também. A atualidade está bem apresentada, né? Ou seja, as datas são realmente condizentes com os dias atuais, então a gente percebe que não há nada muito velho no site, né? E
a objetividade, uma linguagem muito clara, né, um tom profissional, uma ausência também de preconceito no discurso, né, uma informação muito livre também de publicidade, justamente para que você tenha acesso às informações de uma maneira muito simples. Então, olha, quando você tem assim, agora que você já sabe como atuamos, conheça o nosso produto simples, não é conheça os nossos lindos produtos, mas conheça os nossos produtos, né, uma linguagem bem tranquila, bem simples, para que você possa desenvolver a sua passagem pelo site da melhor maneira possível. E claro que existem situações. E claro que existem situações que a gente tem que observar para que a gente não cometa os mesmos deslizes. Por exemplo, aqui o portal da família.org, né, que é um site, um portal aí direcionado também para a questão das famílias, muito próximo do que o grupo do segundo semestre de 2020 está fazendo em produção de conteúdo no projeto integrador. Quando você pega um site desse, você normalmente tem então já uma expectativa, né, de ter acesso a materiais ligados à família, realmente tem, mas em termos de edição ele deixa um pouco a desejar, em especial quando a gente já usa aqui, ó, por exemplo, Portal da Família, né? Então o site para pais, mães, filhos, cônjuges, vovô e vovó, tios, sogras, amigos e todos que promovem a família e a vida. Esse família em caixa alta e esse vida em caixa alta não significam muita coisa, porque querem dizer o que exatamente, né? Não são nomes próprios e não são também palavras para serem dimensionadas dessa forma, né? Ainda assim você tem não só o título escrito Portal da Família e uma repetição da palavra família aqui também, né? Então isso não é muito interessante, não é condizente com as regras de edição. E aí você vai ter alguns problemas que são comuns encontrar em alguns títulos de sites, como esse aqui, por exemplo, ó, disforia de gênero em menores, tratamentos irreversíveis para distúrbios temporários. Diga para mim se você consegue de imediato entender o que é isso, né? O que é disforia, né? O que é disforia de gênero? O que são distúrbios temporários? Quer dizer, é um tipo de título que não avança, não apresenta uma observação mais justificada do que vai ser a história. Então, dificilmente a pessoa entra num título desse. Outra aqui, o eclipse do pai. O pai é hoje o verdadeiro sexo fraco. Sexo frágil, a gente tem uma expressão muito parecida, né? Com uma mulher sendo sexo frágil, que seria também já hoje um termo muito desgastado, muito preconceituoso, mas o eclipse do pai também não ajuda. O que não ajuda muito também com relação a esse tipo de matéria é a própria foto, né? A foto não significa muita coisa, não indica assim um entendimento do que seria a matéria. Quando você vem aqui para baixo, você tem alguns títulos que são um pouco mais diretos, né? Mais adequados, mas você tem assim o uso de imagens e sequências de imagens, às vezes de ilustração, uso de banco de imagem, né, algumas fotos produzidas e outras fotos muito ruins, né, assim, ilustrações que você não consegue. Olha só essa daqui, que eu não sei exatamente se é de um filme ou não, mas não é condizente com aquilo que se espera de um site que vai trabalhar uma informação de qualidade, uma informação de profundidade, como por exemplo a questão da imaturidade, né? Então, ó, em todo o site você tem aqui uma apresentação grande de conteúdo, mas uma relação de título e imagem que não é aquilo que está presente nas melhores regras de edição. Então é importante a gente também observar para que a gente possa desenvolver um trabalho também mais ajustado, né?
É importante a gente entender que na edição o valor de um fato ele é proporcional aos modelos e às ideologias dos veículos de comunicação. Significa que, na verdade, quando estamos editando um material, estamos fazendo um processo de seleção. E nesse processo de seleção é uma decisão, é uma escolha. E as linhas editoriais, os interesses envolvidos, podem dar novas regulações, uma mesma notícia, uma mesma história. Às vezes, um mesmo produto pode ser visto de uma forma diferente, pode ser apresentado de uma forma diferente, mas é necessariamente um processo de escolha. Isso não significa um processo de manipulação, mas sim um processo de angulação de acordo com interesses comerciais, de acordo com ideologias, que vão estar corretas sob o ponto de vista dos editores. Nesse sentido, temos então o papel do editor. Já que há uma delimitação editorial sobre o que pode e o que não pode, o papel do editor é importante. O editor, nesse momento, vai ser a pessoa que decide, conforme o projeto editorial, conforme aquilo que foi estabelecido nos centros decisórios, ele é que vai oferecer ao público, normalmente, qual enfoque aquela informação vai ter. Isso aí, tanto no jornalismo como na publicidade, reflete o papel de quem é o editor, de quem tem essa função. É ele quem dá a palavra final sobre pautas, reportagens, títulos, produções artísticas, peças publicitárias, então documentários, webséries. É esse editor que está oferecendo para as pessoas um trabalho finalizado. Ele analisa, faz correção de textos que são entregues pelo repórter, pelo produtor da informação, pelo produtor do conteúdo. A percepção do público também redimensiona essa atuação do editor. E aí nós temos que entender que o processo, que por mais que tenha tido também uma angulação e que tenha passado por esse editor e que ele respeite essa angulação, também a ótica do público vai interferir. Obviamente que a atuação do editor vai trabalhar em cima dessa ótica e não a partir daquilo que ele acredita. Então o editor não pode interferir pessoalmente na produção da informação. É importante que o editor seja uma pessoa imparcial, equilibrada diante da informação que ele tem nas mãos. Se ele não for uma pessoa equilibrada, se ele não tiver essa imparcialidade, se ele não tiver essa habilidade para lidar com a informação que pode ser para ele positiva ou negativa, ele vai correr o risco de manipular as pessoas. E ao manipular as pessoas, ele vai realmente ter um problema muito sério pela frente. Por quê? Porque ele vai deturpar a função dele. O editor, por mais que ele tenha o poder de decisão, ele nunca pode decidir a favor dele. Ele tem que respeitar a informação dentro do equilíbrio que essa informação pede que tenha. Nesse sentido, a gente chega àquilo que é verdade e àquilo que é mentira. O que é uma verdade na edição? Bom, verdade é a propriedade de estar conforme os fatos, né? Ou seja, não há dificuldade da gente entender verdade se a gente seguir aquilo que os fatos mostram, aquilo que os fatos apresentam em termos de informação. Agora, o que é mentira? A mentira, na verdade, vai na estrada oposta da verdade. É a afirmação contrária da verdade, a fim de induzir um erro. É importante para um editor tentar entender sempre o que é verdade, o que é mentira. Isso, gente, no jornalismo, na publicidade, faz muita diferença, porque eu posso ter uma tendência de ampliar um fato que não necessariamente merece dentro de uma história jornalística, como eu posso também tentar melhorar um produto que não é tão bom. Se eu estou melhorando um produto que não é tão bom, se eu estou deixando esse produto mais bonito, muito mais agradável visualmente, mas ele tecnicamente e pessoalmente não tem essa visibilidade toda, quer dizer, eu estou mentindo para o meu espectador, né? Então eu tenho que pensar que o meu processo de edição não é um processo de criação de mentiras, mas sim de trabalho daquilo que é verdade e de fazer com que essa verdade chegue da melhor maneira possível para o público.
público-receptor. E aí, nós chegamos em um processo importante na função da edição, que são os critérios de edição. E aí nós vamos falar um pouquinho mais de uma forma técnica agora, né? Falamos o que é a edição de uma maneira mais conceitual e falamos agora de uma maneira mais técnica. Todo texto pode ser ampliado ou cortado, né? A gente falaria que o texto pode ser editado, mas o texto editado pode ser tanto ampliado como cortado. Então, assim, a gente usa esses dois termos que são mais adequados, né? Então, o texto pode ser ampliado ou ele pode ser cortado. Depende do quê? Depende do espaço que se tem à disposição e também da objetividade ou valorização que se queira dar para a história. Às vezes, o espaço é pequeno e nós temos que cortar o texto. Às vezes, uma história pode ser ampliada de acordo com a necessidade que se tem de valorizar aquela história. Ela é tão boa, mas ela foi tão pouco explorada, talvez, pelo produtor de conteúdo, que ela merece uma ampliação. Ela merece uma ampliação não só textual, às vezes uma ampliação em imagens, às vezes uma ampliação em arte, né? Então, há a necessidade do editor, sempre que ele pegar um material na mão, dele ter essas duas possibilidades. Ou ele amplia, ou ele corta. Como que nós fazemos isso, né? Vamos pensar na questão da ampliação. A ampliação de um texto é fácil de ser realizado, mas ele tem que seguir alguns passos. Passo 1, leia o texto todo, gente, e tenha certeza que você compreendeu o texto. Se você não entendeu o texto, tem que chamar o produtor do texto, tem que chamar quem escreveu o texto e perguntar para ele. Falar, o que você quer dizer nessa parte aqui? O que você quer dizer aqui embaixo? Eu não entendi. Eu posso mudar aqui? Eu posso acertar lá? Da mesma forma que quem está lendo o texto, imediatamente vai para o passo 2, o editor vai identificar problemas de gramática, problemas de ortografia e também daquilo que eu acabei de dizer, que é a questão da coerência do assunto. Então ele vai normalmente identificar pontos ou lacunas que não estão corretas ali, que estão fazendo com que o leitor final tenha dificuldades em entender o texto. Então ele vai identificar os problemas, ele vai identificar essas questões gramaticais e ortográficas e também a coerência. E lembrando sempre, se for necessário, chama o produtor do texto para que ele possa explicar corretamente como que funciona aquilo que ele pensou, o que ele quis dizer. No passo 3 do processo de ampliação, o que acontece? Um editor vai fazer uma separação desse texto para que ele tenha condição de visualmente trabalhar melhor a edição. Essa separação do texto em subtemas, ou seja, em assuntos menores, é importante. Todo material a ser editado pode ser desmembrado em pequenos pedaços, né? Ou seja, a narração, na verdade, é sempre um conjunto de histórias ou de pequenas histórias que vão se entrelaçando. O que um editor faz, e por isso que ele precisa ter sempre um conhecimento maior, já precisa ter uma experiência, uma bagagem de texto grande. Ele vai separar esse texto em pequenos subtemas, né? Ou seja, há sempre um tema central, há sempre uma história central. Então, por exemplo, famílias que são famílias que têm como protagonista central as avós. Esse é o tema central. O que é um subtema secundário numa matéria dessa? Como que foi a criação, a questão da alimentação, a questão da escola, a questão da organização da casa, ou seja, são subtemas, são temas secundários que vão, na verdade, orbitar em torno desse tema central. Se o texto já possuir intertítulos, esses já serão subtemas também. Normalmente os textos que são trabalhados por repórteres profissionais já chegam com subtítulos, né, que são, na verdade, divisões textuais em que o repórter já vai fazendo essa divisão de assunto, até mesmo para dar uma folga para o leitor, visualmente falando, fica mais interessante. Para o editor, quando esses intertítulos já aparecem, isso fica muito mais fácil de ser trabalhado, porque ele já começa a separar os subtemas ali. Então, gente, esse passo 3 é talvez o mais importante e o mais trabalhoso. Exige um pouco mais de cuidado, exige um pouco mais de atenção do editor. Ele vai pensar sempre, qual que é o tema central, é esse, e quais são os temas secundários. Não é que você precise separar
na verdade, fisicamente isso no texto, lá no Word e tal. Você pode fazer essa separação num papel à parte, só para você ter uma noção do que é o texto nas suas fragmentações. E aí você avalia em cada subtema desse quais pontos que podem ser ampliados, né? Porque aí a ampliação fica fácil. É difícil você fazer uma ampliação no processo todo, mas quando você fragmenta, você melhora a sua capacidade de visualizar isso, né? Então fica mais fácil para que você possa ampliar a situação. Essa ampliação, então, ela vai poder ocorrer da seguinte maneira. Bom, eu tenho a valorização de algum aspecto da história que às vezes foi apresentado de uma maneira mais tímida, né? Então você identifica assim, cara, isso aqui podia ser muito mais trabalhado, podíamos ter aqui uma declaração melhor, podíamos ter um pouco mais de detalhe dessa história, né? E às vezes, se você não tem essas informações para você mesmo fazer enquanto editor, é necessário chamar o produtor do texto para isso. Então ele vai ser chamado novamente para que ele possa ampliar aquela história. Às vezes a ampliação acontece reforçando a explicação de algum termo. Então às vezes tem algum termo que ficou muito... o editor entende que se ficar daquela maneira, o texto vai ser mal explicado, ele pode não ser entendido na sua totalidade. Então o que ele faz? Ele pega aquele termo e ele amplia, ele pega essa explicação. Nesse caso, o editor pode fazer isso por ele mesmo. Ele vai atrás da informação e ele acrescenta essa informação no texto. O editor também pode fazer o aumento das declarações textuais, desde, claro, que tenham sido realmente ditas, né? Porque às vezes o repórter, o que ele faz? Ele pega um trecho pequeno da declaração textual, mas a declaração ele pega um trecho pequeno, por exemplo, de uma linha. Mas aquela declaração textual total tem 3 linhas. E aí, se o editor achar interessante que ele pode colocar essas 3 linhas e isso não vai ficar muito, muito enfadonho, se não vai muito chover no molhado, ele amplia, né? Então ele amplia nessa declaração textual e o texto vai aumentar. E uma outra e última forma de ampliação que nós temos no texto, né, seria o uso de mais imagens e também de artes, para a gente poder ocupar o espaço editorial que é reservado para ele. Então você tem às vezes uma página que você tem espaços para você poder ocupar, e às vezes pode ser uma ampliação textual ou pode ser uma ampliação imagética, com uso de fotografia, ou às vezes um uso de vídeo, ou às vezes o uso do infográfico, de uma arte, de uma ilustração, enfim, daquilo que você achar interessante enquanto editor. Então, esse é o processo de ampliação, é assim que os editores fazem o processo de ampliação. Na questão do corte, é também mais ou menos parecido, só que obviamente que nós temos ações diferentes no final. O começo sempre é igual. Leia o texto, tenha certeza que compreendeu, igualzinho na ampliação. Identifique problema de gramática, veja ortografia, coerência do assunto. Separe o texto de novo em subtemas, em assuntos menores, importante, porque você vai ter uma noção mais fragmentada, melhor para você poder fazer o corte lá na frente. Avalie cada tema e os pontos que vão poder ser cortados, que vão poder ser suprimidos. Que está errada essa palavrinha ampliada aqui. Na verdade, que poderão ser suprimidos, que poderão ser cortados. E aí o corte vai ocorrer da seguinte maneira. Você pode retirar partes inteiras, frases ou parágrafos do texto, desde que, preste atenção, isso não signifique que a pessoa não vai entender mais o assunto total. Às vezes você tem frases ou tem parágrafos que estão demais, né? Eles estão demais, se você tirar não vai fazer diferença na hora do entendimento final do texto. Ou você pode também reescrever partes do texto, diminuindo a quantidade de palavras. E aí vem um processo bem trabalhoso para o editor, um processo bem braçal, que de repente ele vai pegar um parágrafo com 10 linhas, por exemplo, e ele tem que diminuir esse parágrafo de 10 linhas para 5 linhas. Como é que você faz isso? Vai trocando palavra, vai resumindo frase, vai eliminando alguns termos que são inúteis ali no meio e você vai diminuindo. É fácil de fazer? Não é tão fácil de fazer, mas exige prática e quando você tem a prática, logo você começa a fazer isso com mais tranquilidade. Você pode também fazer o corte diminuindo o tamanho das declarações textuais. E aí, ao contrário da ampliação,
como eu falei agora há pouco, em que você vai pegar uma linha de declaração ampliar para 3, aqui às vezes você vai pegar uma declaração bem ampla, tá com 3, 4 linhas de declaração, você pode retirar boa parte dessa informação e deixar só um pedacinho, desde que não mude o sentido, e também você está autorizado enquanto editor, atenção para isso, você está autorizado enquanto editor a reescrever a declaração textual, desde que você não mude o sentido daquilo que foi dito. Então, essa é a função do corte. Essa é a função daquilo que a gente tem como possibilidade de reduzir um texto, reduzir uma história dentro do processo de edição.